Oi, pessoal. Então agora a gente vai começar a nossa segunda aula teórica mesmo, né? Na verdade a terceira, porque a primeira foi de apresentação do curso. E a gente vai começar a estudar um algoritmo específico de cálculo numérico, um dos algoritmos previstos para a gente estudar nesse curso. Esse algoritmo está dentro de um bloco de algoritmos que é a parte de achar raízes de funções. Achar raiz de funções reais, que tem uma só raiz, né? Que tem só uma variável, desculpa, né? Porque existem algoritmos para achar raízes de funções de várias variáveis também, mas acabam sendo aplicações, ou melhor dizendo, especificações desses algoritmos aqui. Então, nesse bloco, nós vamos estudar basicamente dois grupos de algoritmos, que é primeiro esse algoritmo da bissecção, que a gente vai ver hoje, e na próxima aula os grupos de algoritmos são chamados de ponto fixo, sendo que um caso particular deles nos interessa bastante, que é o caso do método de Newton, que é um caso particular do método de ponto fixo. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Na aula de hoje, eu quero discutir com vocês o algoritmo da bissecção, que é talvez o algoritmo mais simples que exista para achar a raiz de uma função. Ele é muito intuitivo e um bom algoritmo para a gente começar, digamos assim, o nosso curso, né? Por ser realmente um algoritmo simples, tá? Primeiro vamos colocar bem o nosso problema para a gente entender o que exatamente a gente quer resolver. Então o nosso problema é esse daqui, achar o zero de uma função ou a raiz de uma função, tanto faz. Eu tenho uma função f qualquer, não importa a expressão da função, pode ser um polinômio, pode ser uma função trigonométrica, pode ter qualquer tipo de expressão essa função. Aliás, eu não preciso nem saber qual é a expressão dela. Ela pode ser uma coisa, digamos, escondida de mim. Digamos que seja alguém tem a expressão da função, né? Um amigo seu tem a expressão da função f, e tudo que você consegue é o seguinte: fulano, x igual a 1, ele te retorna, a função vale 3. Fulano, x igual a 2, ele te retorna, a função vale 5. Fulano, x igual a menos 3, a função vale 0. E assim por diante. Então ele só te retorna os valores da função. Você não precisa sequer saber qual é a expressão dela, entende? Eu estou enfatizando isso porque muitos alunos, quando a gente fala de achar a raiz da função, eles acham que vão precisar escrever um programa de computador que pegue a expressão da função, um polinômio. Então eu vou tentar reduzir para usar Bhaskara. Uma função trigonométrica, vou usar as funções inversas trigonométricas. Não é nada disso, você não vai escrever um programa com nada disso. Você vai usar um programa, você vai escrever um programa, nós vamos escrever juntos, que, baseado apenas nessa informação, dado um valor de x, qual é o valor de y, a gente consiga encontrar qual é o valor de x que zera a função. Evidente, como tudo em cálculo numérico, né, como quase tudo em cálculo numérico, são raríssimas as exceções, a gente vai ver uma só, como quase tudo em cálculo numérico, a gente não vai achar o valor exato, a gente nem procura pelo valor exato. A perspectiva é diferente, né? A gente sequer procura pelo valor exato. Nós vamos achar uma aproximação para x, tal que f seja zero. E vamos definir também, né, o que seria essa aproximação, qual é o erro dessa aproximação. Eu gosto de dar um exemplo bem simples para começar essa matéria. O que eu estou falando aqui de achar a raiz de função vale para esse algoritmo e para os outros também, tá? Eu gosto de dar um exemplo bem simples para começar essa matéria, para que ninguém se perca em muitas elucubrações, né? Fique imaginando coisas diferentes aí de algoritmo, tá? Então vamos pensar nesse exemplo bem simples. Qual é o x que satisfaz essa equação aqui? 2 elevado a x igual a x ao quadrado. A gente pode tentar resolver isso por tentativa e erro e a gente consegue algumas respostas. Por exemplo, é bem óbvio, né? Pela própria simetria aqui da equação, é bem óbvio que 2 é uma resposta, né? Porque 2 ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, evidentemente. Não é tão óbvio, mas é fácil de achar também que 4 é uma outra solução. 2 na quarta vai ser igual a 4 ao quadrado. De fato, 2 na quarta é 16, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, 2 e 4 são raízes. Se você tentar achar mais alguma raiz por esse método de tentativa e erro, você não vai conseguir. Você vai ficar substituindo vários números ali, você pode tentar, né, substituir 0, 1, menos 1, 10, pode tentar substituir vários números aqui e não vai dar certo. Você só vai conseguir 2 e 4. No entanto, essa função tem 3 raízes, como você pode ver pelo gráfico.
Então aqui eu fiz o gráfico, você já vendo as aulas práticas com Matplotlib, você mesmo pode fazer o gráfico dessa função. Eu fiz o gráfico dessa função, está em vermelho aqui, aliás usando o Matplotlib. Está em vermelho o gráfico dessa função. Em a linha azul é y igual a 0, deixei bem destacado para ficar fácil de ver. Você pode perceber que quando x igual a 2, a função vale 0, como a gente pode ver daqui. E que quando x igual a 4, ela também vale 0. Qual é a função? Aí eu simplesmente passei o x ao quadrado para cá e defini a minha f de x como sendo f de x como sendo 2 elevado na x menos x ao quadrado, tá? Então essa é a minha função. Eu passei o x ao quadrado para lá e eu busco x tal que f seja 0. É a raiz da função f, né? Porque do jeito que está aqui é uma igualdade, né? Não é exatamente uma função. Mas passando para cá e definindo f como aquilo, então eu procuro x tal que f seja 0. Como a gente já viu, x igual a 2, x igual a 4, dá. Mas, olhando no gráfico, você percebe que tem um terceiro ponto. Um terceiro momento em que a função zera. E esse terceiro ponto, se você olhar para o eixo x, você percebe que ele vai estar entre menos 1 e 0. Então é um número negativo, um x negativo satisfaz essa equação aqui. Um x negativo. Se eu elevar 2 a um x negativo aqui, né, vai ficar 1 sobre 2 aqui, vai dar um valor positivo. X negativo ao quadrado também dá positivo. Então os dois realmente, existe um x negativo que satisfaz isso aqui. Só que perceba que esse x negativo não é um número inteiro. Ele está entre menos 1, ele é maior que menos 1, né, e é menor que 0. Ele é um ponto flutuante, um número real. Na verdade, ele tem infinitos dígitos, né? Então você nunca, não é, por exemplo, 0,5, não é menos meio, menos 1/4, menos 1/8, não é nada disso. E você nunca conseguiria encontrar esse número apenas com tentativa e erro. Como é que a gente poderia, então, operacionalizar para resolver esse problema aqui? Bom, nós vamos assumir algumas hipóteses sobre a função que a gente vai trabalhar e a partir dessas hipóteses a gente vai construir um algoritmo para lidar com ela. São hipóteses bastante gerais, não é nada muito radical em termos de hipótese. A gente vai assumir que a função f ela é contínua e está definida num intervalo onde eu vou buscar a raiz. Então, voltando para o gráfico, eu vou assumir que a minha função, as outras raízes eu já conheço, então vamos buscar a raiz que existe entre menos 1 e 0. Então a e b é o intervalo de busca da raiz, menos 1 e 0. E o resto? O resto não interessa, porque eu sei que a raiz está aqui. Eu já vi pelo gráfico, por alguma outra informação, que a raiz está aqui. As outras raízes eu já conheço, não vou ficar procurando, né? Então, o meu intervalo de busca vai ser menos 1 e 0. Eu vou assumir que a função é contínua entre menos 1 e 0. Por quê? Porque se a função não for contínua no intervalo, eu vou fazer um gráfico ampliando aquilo ali, né, que a gente tem ali. Então, a gente tem que a função no 0, né, a função ela é positiva e depois ela cai aqui, né? Então aqui seria o menos 1 e aqui seria o 0. E a raiz é algum ponto aqui que... Aqui ficou parecendo que está no meio, mas não é 0,5, tá? É algum ponto ali negativo. Eu vou assumir que a função é contínua, porque se ela for descontínua, pode ser que ela não tenha raiz aqui nesse intervalo, né? Eu posso ter uma função descontínua desse jeito aqui, ó, em que a função vem e ela continua aqui embaixo. Ela tem uma descontinuidade. E se ela é descontínua, então estou procurando em vão por uma raiz, que não existe. Tá? Então é necessário assumir que a função é contínua. Mas não é nenhum problema numérico, porque a maior parte das funções que a gente trabalha são contínuas. Ou quando tem uma descontinuidade, é fácil identificar essa descontinuidade, né? Por exemplo, uma função do tipo 1 sobre x menos 1, ela tem uma descontinuidade em x igual a 1. É evidente, porque vai dar uma divisão por zero. Então é fácil saber que a função não é contínua nesse caso. A maior parte, a maioria absoluta das funções que a gente lida numericamente são contínuas, tá? Então não nos preocupemos muito com isso. Uma hipótese de trabalho bem razoável. Outra hipótese que a gente vai assumir para buscar, na verdade a gente não vai assumir, mas o que o nosso algoritmo só funciona assim. A gente pode testar isso daí. Se não for verdade, dizer, olha, o algoritmo não vai funcionar. É que f de A e f de B têm sinais opostos. Isso seria, né,
isso tem que acontecer se ele tem uma raiz aqui, porque aqui vai ter um sinal, vai estar positivo, e aqui vai ter outro negativo, e no meio vai ser zero. Não necessariamente precisaria ser assim. Eu poderia ter um intervalo, por exemplo, em que a função tivesse duas raízes. E eu estou procurando nesse intervalo. Então, f de A tem mesmo sinal de f de B, né? F de A é positivo e f de B é positivo também. Então, não dá. O meu algoritmo não funciona. O que eu vou ter que fazer? Eu primeiro procuro essa raiz, depois eu procuro a outra raiz. E aí então eu faço uma de cada vez. Aí sim, se eu procurar primeiro essa raiz aqui, de um lado é positiva, do outro é negativa. Essa aqui, negativo, positivo. Então eu vou assumir que além da minha função ser contínua, ela tem essa propriedade, que f de A e f de B têm sinais trocados. Quando não acontece, eu posso simplesmente dizer para o usuário, olha, você precisa definir melhor o intervalo de busca porque eu trabalho nessa condição. Além disso, eu preciso assumir que a raiz é única, porque também dá para ter sinal trocado e a raiz não ser única, né? É o caso de eu ter 3 raízes. Então, digamos que A esteja aqui, B esteja aqui. Como você pode ver, né? A é positivo de um lado e negativo do outro. Mas a minha função tem 3 raízes nesse intervalo. E aí o algoritmo não vai funcionar também direito, porque eu estou assumindo, você vai ver que a gente vai assumir, vai trabalhar sempre com a ideia de que a raiz só existe uma raiz ali, é única, e eu vou chegar naquela raiz, tá? Também nesse caso, a gente encontra a solução, apenas subdividindo cada um dos intervalos aqui, né? Então eu vou ter que procurar 3 vezes a raiz, diminuindo o intervalinho A e B. Esse trabalho não é trabalho do programa. Você não precisa programar se preocupando com isso. Esse trabalho é o trabalho de quem vai usar o seu programa. E aí a importância de você escrever uma documentação adequada para o seu programa, quando estiver fazendo o programa, né? Colocando bem direitinho as hipóteses de trabalho, para que a pessoa que vai chamar o programa entenda essas hipóteses e assuma que isso acontece, ou garanta que isso aconteça, tá? Isso existe em todo algoritmo numérico, não é nada demais, e por isso que a gente precisa estudar os algoritmos, para entender essas hipóteses. Porque em alguns casos, inclusive, essas hipóteses podem ser relaxadas. Eu posso, vou tentar fazer sem essa hipótese, tá bom, aí não vai ter garantia de que você chegue na resposta, mas mesmo assim você pode tentar usar o programa, tá bom? Isso vai depender das propriedades matemáticas do que você está fazendo. Então, não dá para a gente usar cegamente o programa e etc. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, o método da bissecção, voltando aqui para esse gráfico, ele é um tanto intuitivo. Se eu perguntar, antes de eu dar o algoritmo certinho para você, se eu perguntasse para você, bom, o que você faria para tentar se aproximar dessa raiz? Tentar achar uma resposta para essa raiz. Não pensa em programa, nada. Se você tivesse esse problema na mão, o que você tentaria fazer em primeiro lugar? Provavelmente, essa é a resposta que a maioria dos alunos, quando eu coloco o problema, dá. Né? Como eu não tenho os alunos aqui na sala, então eu estou supondo que você também daria essa resposta. Mas provavelmente você ia me sugerir fazer o seguinte, professor, vamos pegar esse intervalo aqui e vamos dividir esse intervalo em vários pedacinhos. E aí eu vou tentar calcular a função em cada pedacinho. Calculo a função aqui, 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 aqui. Eu tenho vários valores. Eu vou tentar pegar o menor valor possível daquela função. Então, a maioria dos alunos diz, então eu vou tentar pegar o menor valor possível, eu vou pegar esses 2 valores aqui. Depois, eu vou definir de novo, vou dividir mais e mais e mais e mais o meu intervalo. Aí, de novo, eu vou pegar o menor valor e vou pegar um novo intervalinho. E cada vez que eu pego um intervalo desse, eu posso dar o ponto médio como uma aproximação da raiz. Essa é a resposta que a grande parte dos alunos dá. Ela não está errada. Vai funcionar o seu algoritmo se você tentar implementar ele dessa maneira. Provavelmente vai. Tem casos em que ele vai dar errado, mas são casos meio atípicos. Na maioria absoluta das vezes vai dar certo. Ele vai dar errado quando acontecer uma coisa assim, ó. A sua função ela te dá uma enganada. Então, digamos que você calculou várias vezes aqui, né?
mas calculou assim. Aqui a função ela meio que diverge, então ela vale um valor grande, mas aqui ela vale um valor pequeno. Então você acha que a raiz está aqui, mas na verdade a raiz está aqui dentro, tá? Mas isso aqui é meio atípico. Na maior parte das vezes, as funções elas têm essa cara, até porque a gente vai pegar um intervalinho de busca pequeno. Em geral, nos intervalos de buscas pequenos, a função tem um comportamento quase de linha reta e, em geral, essa cara funciona bem. Essa técnica funciona bem. O maior problema dela não é isso, de que às vezes ela vai dar errado, porque a gente tem outras técnicas numéricas que às vezes dão errado também. E a gente estuda quais são os critérios de por que isso acontece, né? A gente chama esse critério de convergência. A gente vai tentar entender por que a técnica converge ou não para a resposta que a gente quer. Não vamos entrar nesse detalhe ainda. Depois a gente vai falar disso. O maior problema, ao meu ver, nesse momento da matéria que a gente está começando o conteúdo, é o seguinte, é que para você se aproximar da resposta, você vai dividir o intervalo em várias vezes. Pensando aqui, talvez você já tenha até pensado o seguinte, eu vou dividir em vez de 10, eu vou dividir logo de cara de 1000 vezes, porque daí vai ser tão fininho que eu vou pegar um valor bem perto da raiz. Se você pensou isso, está acontecendo o que eu acho que é o maior problema, acontece o seguinte, imagina que você tenha amostrado em 10 vezes no começo para tentar achar esse intervalo. Você calculou a função 10 vezes, mas só 2 desses cálculos são úteis para você. Nas outras vezes que você calculou a função, você não usou o resultado, jogou fora o resultado, tá? E você precisa calcular as 10 vezes para achar o menor valor. Se você calcular, dividir em 1000 vezes, é pior ainda. De 1000 vezes, você só usou 2 vezes efetivamente. 998 vezes você calculou a função à toa, porque não serviu para nada aquele cálculo, tá? Se você dividir menos, você perde menos conta, digamos assim, desperdiça menos conta, né? Se em vez de 10 usar 5, tal, 3, tal, e o mínimo, 2. Esse é o método da bissecção. O método da bissecção é você dividir o intervalo não em 10, não em 5, não em 1000, mas em apenas 2 pedaços. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o nosso intervalo, aqui está a função, aqui está a raiz, que eu não sei quem que é a raiz, né? A gente vai chamar de P a raiz, tá? O livro de base que a gente usa aqui, né? Usa essa nomenclatura, P. Eu não sei quem é a raiz, eu vou chamar de P. P eu quero descobrir, mas eu nunca vou chegar nele, eu vou chegar só perto dele. Eu vou dividir o intervalo pela metade. Então, vou colocar aqui. E essa vai ser a minha aproximação para a raiz, que eu vou chamar por enquanto de P asterístico, tá? Então a minha aproximação para a raiz vai estar aqui. Ele não é o valor do P, mas ele está perto do P. E eu vou dividir pela metade. A partir disso, eu preciso escolher se a minha raiz agora está nesse intervalo ou no outro. Por isso que o método se chama bissecção, porque secciona pela metade, gerando 2 intervalos. Bissecção, são 2 secções. E eu preciso determinar se a raiz está aqui ou aqui. Como é que eu vou fazer isso? Por aquela propriedade que a gente vai assumir que acontece sempre, que a raiz é única e que se a raiz for única, eu tenho f de A e f de B com sinais opostos se a raiz estiver lá dentro. Perceba que nesse primeiro intervalo aqui, nesse primeiro intervalo, a minha função é negativa no ponto B e no ponto A e B. A minha função é negativa, ela está abaixo da reta. Então não tem raiz aqui. Já nesse segundo intervalo, a minha função é negativa num ponto e positiva no outro. Então tem raiz aqui nesse intervalo, de fato a raiz está aqui, tá? Então eu tenho o meu novo intervalo de busca, olha, é uma iteração, como a gente já fez, né, com o cálculo do π, como vamos fazer várias vezes nessa disciplina. É uma iteração. Então eu tenho um novo intervalo de busca, tá? O meu novo intervalo de busca não vai mais ser menos 1 e 0, vai ser menos 0,5 e 0. A minha raiz está aqui dentro. Aí eu vou repetir o algoritmo. Tudo agora é repetição. Divido pela metade, procuro, etc. Tá? Uma atenção, já quero chamar a atenção para um detalhe aqui, um erro muito comum dos alunos. Normalmente os alunos pensam que, eu vou então fazer o seguinte, se f de A for negativo e f de B for positivo é porque tem a raiz. Não, não é isso.
Porque se a função, ao invés de ser crescente, fosse uma função decrescente, f de A seria positivo e f de B seria negativo. Se f for decrescente, for crescente, que é o que eu tenho aqui, então eu tenho o contrário. Eu tenho negativo para f de A e positivo para f de B. O que acontece não é que f de A é positivo ou negativo, f de B é positivo ou negativo. O que acontece é que o sinal é trocado se a raiz está aqui. E é isso que eu tenho que testar, tá? Então, esse é um erro, implementar o algoritmo como se a raiz estivesse dentro, se f de A fosse positivo ou negativo. Não, é se f de A e f de B têm sinais opostos, sinais trocados. Esse tem que ser o algoritmo. Então agora a gente vai seguir um método que é bastante simples, como eu estava mostrando para vocês. O método da bissecção, a gente vai dividir o intervalo repetidamente, né, pela metade. Vamos pegar o intervalo inicial de busca e vamos dividindo, sempre localizando a metade que contém o P. Para conter o P, né, aquela questão dos sinais. Então vamos assumir o seguinte, passos computacionais. A0 vai ser o meu primeiro, o usuário passa lá para a função, a função que ele quer achar a raiz, depois eu vou mostrar como fazer isso no computador, mas ele passa o A0 e passa o B0, tá? O A e o B, são os intervalos iniciais de busca, né? A e B. Então eu vou fazer A0 igual a A, B0 igual a B. P0, a primeira busca, vai ser o ponto médio, que eu vou calcular ou com essa expressão, ou com essa outra expressão aqui, tá? Por que que tem essas duas formas de se calcular? Porque depende do arredondamento, o erro de arredondamento. Lembra que no computador a gente tem problemas de arredondamento? Às vezes os números estão muito perto, quando a gente subtrai um do outro, resta só o erro. É o que tinha acontecido naquela primeira aula com a temperatura. Tinha 290,15 Kelvin, né? E daí a gente subtrai 273,15, que é a temperatura do 0 graus Celsius, né, em Kelvin. A gente subtrai ali, sobrava 17, que era o 7 era o erro, né? Então, quando a subtração de dois números grandes resulta no número pequeno, em geral, esse número pequeno, ele contém erros. Isso pode acontecer quando a minha raiz está muito perto do zero. E eu estou usando o intervalo inicial de busca aqui, olha, A e B. Então, se eu tiver, por exemplo, B igual a 10 e A igual a menos 10,1, então pode ser que o erro, né, domine sobre essa conta. Então, nesse tipo de intervalo, fazer o ponto médio da forma habitual, que é essa daqui, não seria uma ideia muito boa. Para isso, a gente pode fazer o ponto médio de outra maneira. A gente subtrai, né, daí o sinal negativo do A não vai cancelar, vai dar uma soma, calcula a média, e aí depois eu somo, tá? Em termos de propagação do erro dentro da conta, essa primeira expressão seria melhor, tá? Ela é um pouco mais precisa do que a outra expressão. Então eu calculei o ponto médio. O ponto médio eu vou chamar de P0. Ali eu chamei P asterisco, que era aproximação. Mas como a gente vai fazer aproximações sucessivas, é bom a gente já dar o índice para elas. Então eu chamei de P0, ou seja, aproximação de ordem 0, tá? Já vai associando isso com um programa de computador. Isso vai estar num vetor, num array, numa lista no Python, array no C, né? Na posição 0. Então, a raiz pode ser pensada como um vetor, um array, onde cada posição é uma aproximação melhor para a raiz. P0 seria a primeira aproximação já, tá? Agora a gente vai ver o seguinte, será que o P0 já não é a raiz? Porque vai que numa dessa eu levei sorte e já caí em cima da raiz. Uma vez na vida vai acontecer, nas outras não, você não vai cair na raiz, tá? Mas vai que numa dessas acontece, não custa testar. Então, se f em P0 for 0, ou seja, P já é igual a P0 e terminamos o programa. Tem uns probleminhas numéricos aqui, mas que a gente vai deixar para aula prática, porque não existe isso igual a 0 no computador, mas vamos deixar para aula prática. Depois, se não for o caso, quase sempre vai ser diferente disso, né? Se não for 0, ou seja, não cair na raiz, então o meu P0 ele pode estar perto, mas não é a raiz. Nesse caso, eu preciso determinar qual é o próximo intervalo de busca. Então eu vou escolher, né, qual é o meu próximo intervalo de busca. Se
f de P0 e f de A tem o mesmo sinal, então significa que, que o P, né, se f de P0 e f de A tem o mesmo sinal, significa que o P está no outro intervalo, ou seja, se f de A e f de P tem o mesmo sinal, P asterístico tem o mesmo sinal, a raiz não está aqui nesse intervalo, ela está aqui no outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher que A1 passa a ser P0 e B1 continua sendo o que era o B, tá? Então, a gente tem... Eu vou botar aqui, né, de propósito, meio fora. Aqui está a raiz, tá? Aqui é o A0, aqui é o B0, aqui é o P0. Então, eu vi que f de A0 tem o mesmo sinal que f de P0, no caso negativo. Significa que a raiz está aqui nesse intervalo. Então, eu vou dizer que P0 vai ser o meu novo A, no caso A1. E B1 vai ser o valor que eu já tinha para B0. Eu tenho um novo intervalo de busca. Eu comecei com esse intervalo, agora é a metade. É isso que está sendo dito aqui. Pode acontecer de f de P0 e f de A0 terem sinais opostos. Seria um outro caso, seria esse caso aqui. Opa, não está bem na metade, né? Seria esse caso aqui. A0, B0, P0. Nesse caso, f de A0 é negativo e f de P0 é positivo. Então a raiz está aqui mesmo. Então A1 vai ser o valor do A0 e B1 vai ser o valor do P0, tá? Um detalhe, gente, eu tenho que testar f de A0, não o A0. O A0 é positivo, mas o f é negativo, ó. F de A0, tá? É esse cara que eu tenho que testar. Cuidado com isso. Também acontece dos alunos testarem o valor do A. Não é o valor do A, é o valor da função naquele ponto. Então eu tenho dois casos. Ou a raiz está no meu intervalo da esquerda, ou a raiz está no meu intervalo da direita. E eu preciso... no intervalo da direita ou está no intervalo da esquerda. E eu preciso testar com base nos sinais da função. O algoritmo é apenas isso, por enquanto. Então aqui tem um desenho mais bonito daquilo que eu estava fazendo para vocês. Aqui a gente faz várias iterações. Ó. A função que eu quero achar a raiz é essa azul aqui, a f, tá? Eu vou começar com o meu chute inicial, só que aqui no livro, em vez de ter começar no 0, ele começou a contagem no 1, tá? Mas isso é só um detalhe. Muitos livros de cálculo numérico começam a contagem em 1, porque são da época de uma linguagem chamada Fortran, que é uma linguagem pré-histórica, que os vetores começavam a contagem em 1. Mas os vetores em C, em Python, nas linguagens modernas, começam em 0. Então, vamos lá. Começamos a nossa busca pela raiz dentro do intervalo A1, B1. Calculo o ponto médio, P1. A minha função em A1 tem um sinal trocado da minha função em P1. Então, significa que a raiz está dentro de A1, P1. Então, o meu novo intervalo de busca vai ser A2, B2, que vão ser esses valores aqui. Calculo o ponto médio, P2. A minha função em P2 tem sinal trocado da minha função em B2. Então, o meu novo intervalo de busca vai estar aqui. E calculo o ponto médio, P3. Veja que a gente vai se aproximando da raiz, né? Primeiro P1 é a aproximação de ordem 1, aproximação de ordem 2, aproximação de ordem 3. A gente vai chegando cada vez mais perto da raiz. Podia ter acontecido, pode ter acontecido, que P1 esteja até mais perto da raiz do que P3. Mas eu não tenho como garantir isso porque eu não sei aonde está a raiz. Eu estou vendo aqui, mas no algoritmo em si eu não sei onde está a raiz, né? Então pode acontecer nesse método que a gente tenha uma solução mais perto e depois a gente vá se afastando. Mas a gente não vai se afastar para sempre. Como o intervalo vai diminuindo, uma hora a gente vai acabar chegando mais perto. A longo prazo, eu sempre convirjo para a resposta nesse algoritmo. Ainda que em algum passo anterior eu possa ter tido, sem saber, nunca vou saber exatamente, né? Só se eu soubesse o valor exato da raiz. Sem saber, eu posso ter tido uma aproximação melhor antes. Mas isso, como eu disse, a gente não pode contar com isso porque a gente não sabe o valor da raiz. Agora a gente vai ter que parar o programa em algum momento, né? Não dá para eu ficar fazendo um laço aqui e calculando o valor da raiz sem parar.
esse programa em nenhum momento, tá? Então, eu preciso decidir qual é o critério de parada. O melhor critério de parada em todos os algoritmos numéricos sempre é eu calcular o valor do erro, e aí quando o erro atingir uma determinada tolerância, eu paro de fazer a conta, né? Que foi o que a gente viu no cálculo do π, na nossa aula prática lá, onde eu mostrei para vocês como calcular o π. Então, esse é o melhor critério de parada. No caso da bissecção, eu tenho uma boa maneira de calcular o erro. Veja, olhando o gráfico da bissecção, a gente consegue estimar bem qual é o erro da nossa raiz. Imagina que a minha função passa aqui. Esse aqui é o valor exato da raiz, que eu não sei quanto é, né? De novo, eu relembro isso sempre porque os alunos tendem a esquecer. Imagina que o meu intervalo de busca no passo n, né, é aqui, AN, BN. Então eu já refinei várias vezes, digamos já seja a 10ª iteração, 1000ª iteração. O meu ponto médio, que vai ser a minha aproximação da raiz, é PN. Ou seja, eu vou dizer, né, a minha resposta vai ser o seguinte, P é aproximadamente PN, tá? P é aproximadamente PN, porque eu nunca sei quanto é o valor de P, eu estou me aproximando sucessivamente da raiz. Na iteração N, P é aproximadamente a minha aproximação de ordem N. Tá bom. E o erro? Eu preciso também dar um erro aqui, um erro de ordem N. É bom que esse erro seja um limitante superior, ou seja, vai ser no máximo aquele valor. E aí é que é interessante, a gente consegue, a partir dessa figura aqui, dizer... Porque você consegue vislumbrar o seguinte, essa curva ela poderia vir um pouquinho para trás, de maneira que ela poderia passar quase aqui no AN. Então o P estaria aqui nesse caso. Ou a curva poderia, né? No caso também, sempre a raiz nesse lado aqui, né? No outro lado vai ser igual. A curva poderia estar muito perto aqui. Nesse caso, o erro é máximo. Maior valor possível de erro. Por quê? Que é o maior valor possível de erro? Porque a diferença, né, entre a minha aproximação, que é o PN, e o valor que é de verdade da raiz é essa metade aqui do gráfico. Nesse caso, no caso azul, o meu erro é o menor valor possível. E ele vai para zero. Ele vai para zero porque o meu P, né, ele está praticamente em cima do PN. Então, o meu erro seria zero. Então, o pior caso possível do erro é quando a função passa bem em cima do A aqui. No caso, ela vale metade do intervalo. Então, ela vale, no caso máximo, o intervalo dividido por 2. E quanto que é o intervalo dividido por 2? Quanto que é o intervalo? Desculpa, o intervalo é B menos A, né? Esse é o tamanho do intervalo. Então, o erro, a gente vai dizer que o erro na bissecção é o tamanho do intervalo, B menos A, dividido por 2. Tá? É esse pedaço aqui, ó, que corresponde a essa situação. Você poderia imaginar o ponto do outro lado, aí vai ser a mesma coisa. O ponto passando aqui em cima do B vai ser metade do intervalo também, dá na mesma. Então a gente diz que o erro calculado por essa forma é um limitante superior para o erro. O erro verdadeiro certamente vai ser menor que o erro que a gente está aproximando aqui, que é a maioria dos casos, que é essa curva preta aqui, ó. A minha raiz está aqui, o erro verdadeiro... Deixa essa figura aqui. Então eu tenho o seguinte. AN, PN, BN. E aqui é P. O meu erro verdadeiro que existe na conta é isso daqui. Esse é o erro verdadeiro. A diferença entre a minha aproximação e o valor exato da raiz. Só que eu não sei quanto que é o erro verdadeiro, porque eu não sei quem é a raiz. Eu estou dizendo que o meu erro no passo N é metade do tamanho do intervalo. Esse é meu erro no passo N, metade do tamanho do intervalo, né? Mas o usuário não está interessado, quer dizer,
O usuário não está muito interessado, não. O usuário não vai dar esses valores como referência. Lembra do cálculo do programa do Pi? O usuário vai dar a tolerância que ele aceita, o quanto ele tolera de erro. Então, digamos, o usuário vai dizer, olha, eu tolero um erro de 0.1, 0.2. Então, o usuário vai dar uma tolerância que vai ser maior que tudo isso. Isso aqui vai ser a tolerância, que eu vou chamar de epsilon. Então, entenda essa equação. Ela diz o seguinte, o usuário pede para a gente atingir um certo erro, uma certa tolerância, 0.1. O nosso programa não vai atingir só essa tolerância, ele pode, em geral, ficar menor, 0.09, 0.08, 0.0001, pode ficar bem menor que a tolerância. Mas o erro verdadeiro vai ser menor ainda do que o erro que a gente está falando. Então, digamos que o usuário tenha pedido de tolerância 1, eu atingi um erro 0.7, mas o erro verdadeiro é 0.1. Entendeu? É isso que está dizendo essa equação. Com essa expressão de erro, a gente garante essa relação aqui. E é muito importante a gente garantir essa relação, porque aí a gente diz para o usuário, olha, eu atingi o erro que você quer e te garanto que eu te garanto que o erro que eu estou te retornando é menor do que o erro que você quer. O erro verdadeiro é menor do que isso. Então, essa é a expressão do erro que a gente usa na bissecção, ou seja, a gente vai ficar fazendo aquele refinamento do intervalo continuamente até atingir o erro que o usuário pediu. Vamos ver isso daqui com um exemplo, então, para clarificar um pouco isso que eu estou falando para vocês. Vamos pegar uma função cúbica, né? Um polinômio de grau 3, bem simples. Eu já digo de antemão, porque esse é o papel do usuário, ele conhece a função e ele conhece, então, aonde que está a raiz. Ele apenas não sabe o valor exato, ou o valor mais aproximado da raiz, mas ele sabe aonde ela está, ele sabe o intervalo de busca. Então, a função tem uma raiz em 1 e 2, tem uma raiz única em 1 e 2. Isso eu estou dizendo, então eu posso usar o algoritmo. Vamos usar o método da bissecção para achar uma aproximação com uma tolerância de 10 a menos 4. Como é que a gente vai proceder? Nós vamos montar uma tabelinha. A tabela é bem simples e é isso, o programa de computador que a gente vai escrever vai ser para calcular essas coisas da tabela nessa sequência. Então basta você entender porquê da tabela e como é que calcula. A função, essa aqui, ao cubo. Meu intervalo inicial de busca é um parâmetro de entrada, 1 e 2, é o passo 0, n igual a 0. Eu vou calcular o ponto médio. O ponto médio de 1 e 2 é 1.5, né? Daí eu vou calcular a função, ó, sig é sinal, sinal da função em A. Eu não preciso saber quanto que vale a função, só preciso saber o sinal, tá? Então eu vou calcular quanto que vale o polinômio em 1, que A vale 1 nesse passo aqui, né? Então joga x igual a 1, vai dar um valor negativo, tá? Depois eu vou calcular o sinal da função em P, em 1,5, então bota 1,5. O sinal da função em A em P é trocado? Desculpa, antes disso. Calculei o sinal da função em P, está aqui, deixa ali. Agora eu vou calcular o erro. O erro é metade do intervalo, B menos A dividido por 2, 0.5. Agora eu me pergunto, 0.5 é menor do que a tolerância? 0.5 é a estimativa de erro. É menor que a tolerância? Não, a tolerância era 10 a menos 4, lembra? 10 a menos 4. Para quem não está meio engessado aí com notação científica, 10 a menos 4 é 0, 0, 0, 1. 10 a menos 4, quase que eu erro. Então, o erro que eu calculei é maior que a tolerância. Então, não posso parar agora, eu preciso fazer mais iterações, tá bom? Então, para fazer a próxima iteração, eu preciso determinar o próximo intervalo de busca. Eu vou determinar ele com base nos sinais. Então, os sinais são trocados? Sim. Se o sinal é trocado, significa que tem uma raiz aqui dentro. Tem uma raiz ali dentro. Tem uma raiz entre A e P. E não tem uma raiz entre P e B. Então a raiz está entre 1 e 1,5. É o meu próximo intervalo de busca. 1, 1,5. Refinei. Ficou menor o intervalo. Calcula o ponto médio. Calcula o sinal da função em A. Calcula o sinal da função em P. Perceba que eu não preciso calcular o valor da função em B. Porque eu estou assumindo que ela está sempre com sinais trocados. Então, se em A é negativo, em B vai ser positivo. Não tem erro. Não precisa calcular, tá? Não deve, não perca tempo calculando. Isso gasta desempenho do computador. Então, calcula o sinal da função em A em P. Calcula o erro, 0,25.
0,25 é menor que a tolerância? Sempre lá no laço A eu vou testar. O erro é menor que a tolerância? Não. Precisa refinar mais, então. Então, qual é o próximo intervalo? Bom, os sinais são iguais, significa que não tem raiz aqui dentro. A raiz está no próximo subintervalo. Está no subintervalo que vai de P, 1,25, até B, 1,5. Tá? Então, vamos lá. Próximo subintervalo, 1,25 a 1,5. De P a B, né? Calcula ponto médio, calcula sinais, calcula o erro. É menor que a tolerância? Não. Segue fazendo a conta. Então, você vai fazer essa conta até o seu erro ficar valendo isso daqui. 6,1 é menor que 10 a menos 4? Sim, 6,1 é menor que 10 a menos 4. 1,2 vezes 10 a menos 4 não é menor, né? 1,2 vezes 10 na menos 4, ele não é menor que 10 a menos 4, porque quando eu escrevo 10 a menos 4, na verdade eu estou escrevendo 1 vezes 10 a menos 4. Ou, se você quiser, né, para ficar na mesma forma, 10 a menos 4. 1,0 vezes 10 a menos 4. Então, 1,2 é maior que 1. Tá? 1,2 é maior que 1. Se ainda não está claro, converte para decimal normal, que você vai perceber aqui. Ó, esse cara é maior do que esse. Então, quando eu cheguei aqui em 1,2 vezes 10 a menos 4, eu não cheguei na resposta ainda, porque eu ainda não atingi a tolerância que o usuário pediu. Eu preciso fazer mais um passo. No próximo passo, eu cheguei a 6,1 vezes 10 a menos 5. 6,1 vezes 10 elevado a menos 5. Que nesse caso vai ser menor sim. Ó, ficou menor que aquele número. Então eu posso parar, tá? Então aqui eu paro. Eu digo que a resposta é P da iteração 13, que vale isso, e o erro é 6,1 vezes 10 a menos 5. Então eu digo assim, P, a resposta que eu tenho que dar é P vai ser aproximadamente P13, porque é a 13ª interação, que vale, quanto que vale o valor do P na 13? Vale 1,36, 51,73, mais ou menos, aí o erro. Eu vou usar o erro só um dígito, 6 vezes 10 na menos 5. Então 6 vezes 10 a menos 5 significa que está na quinta casa depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o 6. Então o 3 não faz sentido. Eu posso apagar o 3, tá vendo? Porque o erro está aqui na casa do 7. Para que botar o 3, então? Então aqui está a minha resposta. Essa daqui seria a resposta do meu problema. A raiz daquele polinômio com uma tolerância de 10 a menos 4 é isso daqui usando o algoritmo da bissecção. Bom? O que você precisa fazer agora é escrever um programa de computador que monte essa tabela, seguindo a mesma ordem de cálculo. A lógica do programa, a estrutura do programa vai ser muito parecida com a estrutura do programa que calcula o número π para uma dada tolerância. Por isso que eu quis escrever aquele programa com vocês bem detalhado. Eu vou deixar isso daqui, escrever esse programa como tarefa, atividade para você, tá? Você pega o programa do π, que calcula o π até a determinada tolerância, e adapta ele para o cálculo da bissecção, tá bom? Uma coisa que vai ser importante para você vai ser comparar esses sinais. Eu vou te dar uma dica para comparar os sinais. Você pode comparar os sinais apenas com ifs. If f de A menor que 0. If f de A maior que 0. If f de P maior que 0. Você pode botar um monte de ifs lá. If f de A maior que 0. Aí, até uns elifs, né? Elif. Opa, tem um L a mais aqui. Se ele for menor que 0, e se f de P for maior que 0, então faça... Você pode botar. Só que tudo isso vai dar muito trabalho. Você vai ter que testar 4 casos, na verdade, quase, né? A e P maior que 0,
A e P menor que zero, os dois, A maior que zero, P menor que zero, é muitos casos. É mais fácil se você perceber o seguinte, que não importa quem é negativo e quem é positivo, importa que seja trocado. Sempre que for trocado, o produto dos dois vai dar negativo, ó. Menos com mais, menos. Aqui não teve um caso de ter mais, menos, mas mais, menos, menos. Se for igual, sejam os dois negativos ou sejam os dois positivos, vai dar mais. Então você só precisa fazer um teste para escolher qual é o intervalo. O teste é multiplicar f de A por f de P. P, não B. Cuidado, a gente está testando o sinal em P, não em B. Se f de A vezes f de P for negativo, ou seja, menor que zero, então você vai fazer uma coisa. Se não, você vai fazer outra coisa, né? Que é a troca das variáveis. Então, com base nisso, com base no programa do Pi, com base nessa tabela, faça o programa e gere essa tabela. Use um print, não precisa ter as linhas verticais, né? Mas imprima os números da tabela com o comando print. Eu vou deixar o programa para você, mas tenta olhar o programa só depois de você fazer o seu. Se estiver empacando demais para fazer o seu, seria até bom consultar um colega ou mesmo a mim, né? Mandando um e-mail, enfim, para a gente tentar acertar junto. No final você olha a solução, tá ok? Agora, vamos dar uma olhadinha num teorema. O programa está aí, gente, tá? Isso aqui é o algoritmo, seria implementar. Mas vamos tentar entender mais a fundo o algoritmo da bissecção, entender alguns detalhes a mais dele, tá? O teorema da convergência no método da bissecção. Será que esse programa vai sempre convergir? E se ele converge sempre, ele converge devagar ou demora? Lembra que no cálculo do Pi eu precisava fazer 1 milhão de iterações para chegar na resposta, né? Porque o programa o erro no Pi, lembra lá do cálculo do Pi? O erro, no caso do Pi, no passo n, ele era 4 sobre 2n mais 1. Então ele convergia bem devagar, ele convergia com 1 sobre n, tá? Essa é uma convergência, uma taxa de convergência muito lenta. Daí a gente precisar de 1 milhão de interações para ter o Pi com 4 casas depois da vírgula, né? 4 casas decimais, então é um absurdo. Será que aqui ele converge assim também? O teorema da convergência, da bissecção, diz que sempre vai convergir se tiver aquela propriedade, né, de sinais trocados. E no caso, a convergência, faltou um sinal de um módulo aqui. A convergência vai seguir essa lei aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. A gente sabe, no caso da bissecção, que a gente vai começar com um intervalo, depois vamos dividir esse intervalo pela metade. Então, um A0, B0, depois nós vamos dividir, digamos que a raiz esteja aqui. Eu vou ter um A1 e um B1. Depois eu vou dividir esse intervalo, digamos, por mais uma metade. A2, B2. E esse outro intervalo por mais uma metade. É uma bissecção, né? A gente sempre divide ele, vai dividindo pela metade. Então a gente pode dizer, né? Podemos dizer tranquilamente que o intervalo B3 menos A3, ele é a metade de B2 menos A2, certo? O tamanho desse é metade desse. Por outro lado, B2 menos A2 é igual a B1 menos A1 sobre 2. Da onde eu posso tirar que B3, então, vai ser B1 menos A1 sobre 4, né? Porque esse cara, no lugar desse aqui, ó. Então, em vez de usar isso, eu uso isso. Então, B1 menos A1, esse 2 vai multiplicar pelo 2. 2 ao quadrado. E se você botar o B0 com B1 aqui, você vai chegar na conclusão óbvia, que vai ser B0 menos A0, dividido por 2 ao cubo. Então, a gente chega numa expressão bem tranquila, que é o seguinte: para cada intervalo, né, eu posso escrever o seguinte: Bn menos An vai ser o meu intervalo inicial dividido por 2 na n.
Aí eu posso sempre botar módulos para não me preocupar aqui com o sinal, se é para mais, é para menos, porque não interessa, né? Posso sempre usar os módulos. E aí, se eu me lembrar do que a gente acabou de ver, a gente definiu o erro no passo n como sendo metade do tamanho do intervalo. Então, divido por 2 aqui, divido mais uma vez aqui. Na verdade, é fazer por 2 na n mais 1. Portanto, gente, o erro no passo n é o intervalo inicial dividido por 2n mais 1. Tá? O erro no passo n é isso ali. Deixa eu escrever aqui do lado em vermelho. Erro no passo n vai ser bn, desculpa, o intervalo inicial de busca, b0 menos a0 sobre 2 na n mais 1. Eu falei uma bobagemzinha agora. Eu falei que ia botar em módulo para não precisar me preocupar com o sinal. Mas da maneira como o algoritmo da bissecção é construído, b é sempre maior do que a. Então não tem que me preocupar com o sinal. É sempre positivo, tá? Só vale para bissecção. Para os algoritmos em geral não vale, tá? Mas na bissecção tá valendo. O erro era isso daqui. Mas lembra de uma expressão que a gente tinha visto antes? O erro verdadeiro, ele é menor ou igual ao erro estimado. A gente viu isso agora há pouco. O erro verdadeiro, né? Porque a raiz passa aqui, né? Então o erro verdadeiro é isso daqui. A metade do tamanho do intervalo é isso, né? Então esse daqui é o erro do passo n, mas esse daqui é o erro verdadeiro mesmo. E o erro verdadeiro é menor ou igual, né? Quando a função passar bem aqui na ponta. Então a gente conclui daqui aquilo que está ali no gráfico, né? Desculpa, aquilo que está ali no slide. O erro verdadeiro é a diferença em módulo do p para o p aproximado. Então p menos p do passo n, que é o erro verdadeiro, em módulo, vai ser menor ou igual a isso daqui. b0 menos a0, 2 na n mais 1, tá? Onde esse erro é porque eu vou dividir no intervalo por 2, então ele fica com essa cara. Isso daqui é o erro verdadeiro, tá? Então a gente tem essa fórmula que está aqui no slide para a gente. Observa nessa fórmula que o erro, né, como eu te disse, falta o sinal de módulo aqui. Observa nessa fórmula que o erro, ele cai com a exponencial 2 elevado a n mais 1. Bem diferente do erro do π, que era o erro caía com 1 sobre 4 sobre 2n mais 1. O erro do π lá era 4 sobre 2n mais 1. Ou seja, ele cai com 1 sobre n aqui, basicamente. Se o n vai crescendo 10 vezes, o erro cai 10 vezes. Né? Se o n é 10, 100, 1000. Então, para eu ter um erro 1 milhão de vezes menor, eu preciso ter 1 milhão de iterações. Ou seja, para ter o π com 5 casas depois da vírgula de precisão, ou 6, que é 1 milhão, né? Eu preciso de 1 milhão de iterações. É uma loucura fazer 1 milhão de iterações. Na bissecção, não. Na bissecção, o erro cai com 2 elevado a n. E 2 elevado a n mais 1, no caso, mas enfim, é uma potência. E essa potência cresce rápido, porque 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 na quarta é 16, 2 a 10 já é enorme, um número enorme, 1024, né, se eu não estou enganado. Então, o erro cai bastante, tá? Se eu fizer 10 iterações, eu já tenho um intervalo 1000 vezes menor do que o intervalo original. Então, na bissecção, a gente converge rápido, comparado com o cálculo do π. Porque, na realidade, mesmo essa taxa da bissecção, para algoritmos numéricos, ela é considerada muito lenta, tá? Mesmo para algoritmos numéricos. É que a do π que a gente usou é que é lenta demais. A gente está comparando uma coisa ruim com uma péssima. É isso que está acontecendo, tá? Porque aquela série do π que a gente usou, ela tem uma das piores convergências que tem que existe para o π. Eu usei ela porque ela é fácil de ser usada, existem séries mais complicadas. Você até pode dar uma pesquisada na Wikipédia, cálculo do número π. Lá tem várias maneiras de calcular o π, séries, é bem interessante o artigo lá na Wikipédia. Para pesquisar. Eu não sei se é a Wikipédia em português, eu acho que é só na de inglês que tem, mas enfim. Mas enfim, eu usei uma série ruim para o π. Essa convergência da bissecção, ela é boa, mas não é aquilo tudo. Tem convergências melhores ainda do que essa daqui,
que é o caso do próximo método que a gente vai estudar na próxima aula teórica, que é o método de ponto fixo, em especial dentro do método de ponto fixo, o caso particular do método de Newton, tá? Mas para a próxima aula a gente vai ver isso aí. Lembrar só, né, que esse erro que a gente está calculando é um limite conservador, desculpa, né? Limite conservativo não, a melhor palavra seria conservador. Tá na hora de eu corrigir esses slides aqui, né? É um erro conservador no seguinte sentido, em que o erro verdadeiro ele é menor do que aquele número ali, tá? Ele não é maior. Isso é bom, isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre garante, né, que a gente vai chegar na resposta dentro do determinado erro. Porque a gente tem uma fórmula para o erro na bissecção, permite a gente fazer uma conta meio invertida. Ao invés de eu ficar fazendo as iterações até atingir o erro, eu posso calcular antecipadamente quantas iterações eu vou precisar para atingir o erro. Por exemplo, imagina que eu tenho essa função, aquela mesma que a gente usou antes, e eu quero agora atingir a precisão de 10 a menos 3, usando como chute inicial aquele mesmo intervalo, 1 e 2. Antes a gente fez com 10 a menos 4. Tanto faz. Quantas iterações eu vou precisar? Basta eu colocar na fórmula do erro. Bom, o erro do passo n vai ser dado por isso daqui. No caso, né? No caso, a gente já sabe que erro que a gente vai querer atingir. Essa conta está meio direta aqui, vamos fazer um pouco passo a passo aqui, senão dá uma apavorada, né, rapaziada, né? Então, a gente sabe que o erro no passo n é B0 menos A0 dividido por 2 na n mais 1. E a gente viu que esse erro, ele com certeza é maior do que o erro verdadeiro, né? Mas ele vai ser sempre menor que a tolerância que nós queremos atingir. O usuário dá de entrada a tolerância, querendo que o algoritmo chegue na resposta com uma precisão melhor do que aquilo ali. Então a tolerância é o mínimo, ó, me dá a resposta pelo menos com esse erro. Vai ser menos do que isso ali. Então a gente sabe que o erro que a gente vai encontrar vai ser menor. Por que a gente sabe? Porque a gente só vai parar quando atingir aquele erro. Pois bem, tolerância foi dada de entrada, 10 a menos 3. B0 e A0 foram dados de entrada, 1 e 2. Eu quero descobrir quanto que é o n. Eu tenho B0, A0 e ε. Quero descobrir quanto que é o n. Então a gente pode manipular isso daqui, essa parte aqui da equação, né? Tentando isolar o n. Então, para isolar o n, eu posso passar o 2 na n mais 1 para cá e dividir pelo ε para cá. Não troca nenhuma desigualdade, porque os sinais aqui, né, ε é positivo, isso também. Então, eu vou ter que 2 na n mais 1, que foi para cá, vai ser maior que B0 menos A0 sobre ε. Agora, eu quero calcular o n. Então, para calcular o n, eu preciso calcular o logaritmo dessa história aqui, né? Então, vamos calcular o logaritmo na base 2. É na base 2 que eu estou calculando ali? É, na base 2. Porque eu posso calcular outro log, né? Então, log na base 2 de 2 na n mais 1. Vai ser maior que log na base 2 de B0 menos A0 sobre ε. Log na base 2, né? Esse n mais 1 vai para frente. E eu vou ficar com log de 2 na base 2. Maior do que esse cara aqui. Log de 2 na base 2 é 1, né? Opa, 1. Então, aqui vai ser log na base 2 de B0 menos A0 sobre ε. Então, n mais 1 vai ser maior do que isso. Portanto, eu posso passar, né? Aqui vai ficar só n mais 1, né? Porque era 1, né? Posso passar 1 para lá subtraindo. Portanto, n vai ter que ser maior do que o log na base 2 de B0 menos A0 sobre ε. Menos 1, né? Passou para lá subtraindo. Menos 1. Se a gente substitui os números, aqui, vai dar o seguinte. É maior ou igual, né? Esqueci do maior ou igual.
maior ou igual, porque pode ser que dê o mesmo valor do epsilon, mas seria raríssimo, né? Se a gente substituir os números, vai dar o seguinte, n vai ter que ser maior ou igual a log na base 2 de B0 é 2, A0 é 1, epsilon é 10 na menos 3, menos 1. Isso aqui vai ser maior ou igual a log na base 2, 1 dividido por 10 a menos 3 é 10 a 3. Menos 1. 10 a 3, né? Então vai dar 3 log de 10 na base 2 menos 1. Log de 10 na base 2, você pode calcular lá na calculadora, mas não precisa de um esforço sobre-humano para isso, na verdade, né? Porque a gente sabe que 2 ao cubo é 8 e 2 na quarta é 16. Então, log de 10 na base 2 é algo entre 3 e 4. É um número entre 3 e 4, que se eu pegar 2 e elevar esse número vai dar 10, né? Então, 3 vezes 3 seria 9, menos 1, 8. 3 vezes 4, 12. Né? Então, vai dar alguma coisa perto de 8 esse resultado aqui. Então, n vai ter que ser aproximadamente maior do que 8. De onde eu tirei 8? 2 ao cubo dá 8. Nossa, para confundir deu 8 para todo lado aqui. 2 ao cubo dá 8, é quase 10. Então eu posso dizer que log de 10 na base 2 é 3, mais ou menos. Está mais para o 3 do que para o 4, porque 2 na 4 é 16, né? 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então n tem que ser maior que 8. Na verdade vai ser um pouquinho maior do que 8. 8 ponto alguma coisa aqui, né? Porque não vai ser 3, vai ser 3 ponto alguma coisa. Então tá bom. Então n tem que ser maior ou igual que 8 aproximadamente. Se n tem que ser maior ou igual a 8, n é inteiro, né? Não vai dar. N é 9. Porque não pode ser 8. Tá? Mas se você fizer na calculadora vai dar o número certinho, mas não precisa. Então n tem que ser 9. De fato, se eu calculo, faço o passo, né? N igual a 9 dá esse valor aqui que é aproximadamente 10 a menos 3, como a gente estava prevendo. Então olha só, você pode até, caso já tenha feito o programa da bissecção, você pode até trocar o programa da bissecção. Que é, ao invés de fazer o laço até o erro chegar no determinada, ficar menor que a tolerância, você pode botar essa fórmula no seu programa da bissecção e já determinar quantas iterações você vai ter que fazer. E aí então você não precisa ficar testando o erro, você já faz direto aquele número de interações. Isso só vai dar certo para bissecção, tá? Os outros algoritmos você vai ter que calcular o erro, porque não tem fórmula para o erro nos outros algoritmos. Mas como exercício, por que não, né? Vale a pena tentar fazer essa modificação. Algumas observações práticas da bissecção. Como a gente já viu, ela tem uma convergência lenta, porque o n pode acabar se tornando muito grande antes que eu tenha um erro dentro da tolerância que eu queira, tá? Valores típicos de tolerância são 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 10. Para chegar a esse valor 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a menos 10, eu vou precisar sempre de n's grandes em geral. Então pode ser que eu precise de muitos passos. Tem algoritmos melhores. Mas ele tem uma vantagem tremenda em relação aos outros algoritmos. Ele sempre converge. Se você tiver uma única raiz dentro do intervalo de busca, vai convergir. E os outros algoritmos que são rápidos não têm essa garantia. Às vezes eles divergem, tá? Então o algoritmo da bissecção é aquela coisa, garantido e seguro. É garantido, vai convergir e é seguro, você vai chegar na resposta. Mas ele é lento, tá? Então, aquele carrinho velho que não te deixa na mão, não, carrinho velho te deixa na mão, né? Aquele carrinho baratinho que não te deixa na mão, mas que também não corre muito, né? Tá bom? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai ver, então, os tais dos algoritmos de ponto fixo, e aí vamos ver como são diferentes disso daí, tá? Eles são rápidos, mas nem sempre convergem. Antes disso, eu quero deixar esse exercício aqui para vocês como tarefa, para vocês usarem o algoritmo que vocês vão implementar da bissecção. Então, vocês têm que implementar o algoritmo da bissecção, gente. Se você não implementar em cálculo numérico, essa disciplina vai passar e você não vai aprender nada. Abre o programa, escreve o programa, tá? Você precisa fazer isso. Fazer cálculo numérico sem programar, eu já disse, é querer aprender a nadar sem nadar ou andar de bicicleta sem subir na tal da bicicleta. Então para e programa.
Usa o seu programa quando ele estiver pronto para resolver esse problema. Esse foi um problema de prova. Uma gamela é um lugar onde os bois bebem água, né? Esqueci a palavra agora, né? Um cilindro cortado pela metade. Então cortou pela metade a gamela. Uma gamela tem de comprimento L, tem seção transversal semicircular com raio R. Coisa complicada pra caramba, né? Ficou aqui, ó, cortou na metade, ficou R, o raio desse negócio aí. Quando a gamela está cheia com água até uma distância H da borda, o volume V de água é o quê? É isso, tá aqui a fórmula. Não coube tudo no mesmo slide. Então, a gente pega um cilindro, corta pela metade. Fica com essa cara. Aqui ele tá meio esgaçado aqui para fazer a perspectiva, né? Mas é isso aqui, um cilindro cortado pela metade. A gente enche ele de água até aqui em cima. E o volume de água é dado por essa fórmula aqui. Essa expressão. Tem os parâmetros da gamela ali, né? O comprimento dela, né? Comprimento da gamela. Tem o raio dela, aí arco H é a altura de água aqui na gamela, né? A altura em relação à borda, né? Então a altura vai ser 0 quando ela estiver cheia e vai ser R quando ela estiver vazia. Olha o desenho aqui para entender o H. Mais esse termo, tá? Aí eu dei os parâmetros da gamela. L é 3 metros, raio é 30 centímetros e o volume é 0,25 metros cúbicos. Quero que você determine o H. Então, essa é uma expressão bem complicada, você nem consegue isolar o H, porque aqui tem um arco seno, aqui o H está fora de tudo, depois tem uma raiz quadrada, você nem consegue isolar o H. Eu quero que você me diga, se a gamela mede 3 metros, tem 30 centímetros de raio e está com 0,25 metros cúbicos de água, qual o valor do H? Para isso você vai usar o método da bissecção. Você vê que se você jogar esses números aqui, você vai acabar com uma equação que tem uma única variável, H. Então você vai jogar tudo para um lado e vai ficar com uma expressão de H igual a 0. Qual é o H que satisfaz? Aí usa a bissecção. Então usa a bissecção para chegar com uma profundidade, a resposta da profundidade com precisão de 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros de precisão. A porcaria de precisão, né? Eu nem vi que era tão ruim essa precisão. Depois você joga o seu programa, a precisão melhor, né? Porque se ela tem 30 centímetros de raio, 5 centímetros de precisão no H é bem ruim, né? Desculpa a palavra feia aí. Não pode falar a palavra feia, né? Na aula normal a gente fala, na aula gravada não pode. Então joga no seu programa e tenta determinar o H com essa precisão, ou com uma precisão mais bonita, tá bom? Precisão maior. Aqui tem o gabarito, tá? De como que se faz essa conta e a tabela de convergência. Não olha o gabarito. Olha só quando já estiver pronto. Beleza? Então fica essa atividade para você aí como atividade, né, dessa disciplina, dessa aula aqui. Implementar a bissecção e rodar aqueles exemplos ali. Primeiro da função cúbica, depois esse exemplo da gamela. Tá bom? Um abraço, pessoal.